Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Abra, por favor, comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor por sua bondade. Louvado seja o nome do nosso Deus por ter presenteado a casa da promessa com uma pastora tão cheia do Espírito. Aleluia. Stephanie, pastora Stephanie, você é uma princesa do Senhor. E eu fiquei vendo você contar o seu testemunho aqui um pouquinho. E não fica nem um resquício quando Deus faz a obra, né? A gente olha para você e parece que você foi educada aqui no meio. Parece que você nasceu aqui. Aleluia. Isso vem do Espírito que habita em você, que te ensina, que te instrui, que te diz como que tem que ser. Aleluia. E louvado seja Deus porque te resgatou, te lavou. Aleluia. Te deu de presente para o pastor Gion. E te deu de presente para essa igreja. Você é um presente. Aleluia. Você falou aqui sobre domínio próprio, mas eu vinha pensando e falei com o André, o que eu vou falar para a pastora, porque é o aniversário, então quero falar algo. E o André falou, fala o que vier na sua mente, meu amor. E o que vinha na minha mente era sobre a sobriedade que eu percebo em você. Talvez você nem saiba, mas você tem muito domínio próprio, você sempre transmite a certeza de que Deus está no domínio e que Ele está governando e que sempre dará certo. Você transmite essa certeza quando a gente está do seu lado. Glória a Deus. Stephanie, a gente vê de longe, você é linda, é inteligente. A gente sente a presença de Deus quando você fala. Você fala com propriedade, mas quando a gente chega perto, a gente vê a humildade, a gente vê a sobriedade, vê essa humildade de uma mulher que é pastora, mas que é mãe, que é esposa, que fala com tanta graça, né? Com tanta graça do alto, mas que quando está numa mesa não se importa em mostrar eu sou. Eu nunca vi isso em você. Aleluia. Que o Senhor continue guardando o seu coração nessa caminhada, colocando escudo em tua volta para te guardar, porque você tem sim sido guardada da vaidade. Você tem sido guardada da vaidade. É tão fácil ceder à vaidade quando Deus nos abençoa, nos dá rebanho, nos torna conhecido. Mas você tem sido blindada, guardada, protegida desse sentimento. E é fácil te amar. Aleluia. Deus te abençoe muito, minha querida. Deus te abençoe. Eu me sinto muito honrada por esse convite. Aleluia. Muito obrigado por ter se lembrado de mim. São inúmeras as pessoas que poderiam e queriam estar aqui. E é normal querer estar aqui numa igreja tão abençoada no seu aniversário. Mas você lembrou de mim. Pastor Gion, Deus te abençoe muito. Aleluia. Romanos capítulo 16, vocês encontraram? Amém? Eu serei breve, fique ligado. Deus que derruba a agenda. Aleluia. Ela tem crédito com o céu, igreja. Romanos capítulo 16, eu vou ser breve aqui, você fique ligado com Deus para receber o que Ele pôs no meu coração. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está na Sincreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e para que a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido ajudadora de muitos, e de mim inclusive.
Que Deus nos abençoe por intermédio de sua santa e poderosa palavra e a nossa oração aqui nesta noite. Aleluia. O ano é 57, a cidade é Corinto, a casa é de Gaio, quem escreve é Tércio, mas ele não escreve daquilo que ele queria escrever. É Paulo que está citando e Tércio está escrevendo. A inspiração vem de Paulo, Tércio só escreve. Paulo já pregou, o apóstolo Paulo, olha a intimidade minha com Paulo. O apóstolo Paulo já pregou, já instituiu igreja, já dedicou um bom tempo da sua agenda à cidade de Corinto. Agora ele está levando uma oferta da igreja, de algumas igrejas, da Acaia, da Macedônia e outras igrejas. Ele está levando uma oferta da igreja dos gentios até a igreja de Jerusalém. São os gentios ofertando na vida da igreja mãe, são as igrejas novas ofertando na vida da igreja mãe. Quem está levando essa oferta é Paulo. Ele está se retirando da cidade de Corinto e vai a Jerusalém. Ele vai levar uma oferta, mas ele tem uma pretensão. Ele já pregou, já instituiu igreja, ele não pretende voltar a Corinto. Ele quer ir a Jerusalém, de Jerusalém ele pretende ir a Roma, e de Roma ele quer ir à Espanha. E não é um tour, ele quer ir pregar o evangelho, ele quer levar o evangelho à Espanha. Ele quer passar por Roma, mas o intuito dele é chegar na Espanha, porque o evangelho de Jesus Cristo ainda não tinha sido pregado na Espanha. E como o próprio Paulo falou no capítulo 15, nos versículos 20 e 21, ele se esforçava para pregar o evangelho aonde o evangelho ainda não havia sido pregado, para não construir sobre fundamento alheio. Então ele não quer construir sobre fundamento alheio, ele não quer pregar aonde já havia uma igreja. Ele quer pregar aonde o evangelho ainda não tinha chegado, aonde não havia uma igreja. Roma já havia uma igreja, mas na Espanha ainda não havia uma igreja. Então Paulo, ele quer ir à Espanha. Mas a viagem à Espanha demanda, Paulo vai precisar de ajuda, não apenas espiritual, mas também ajuda financeira. E Paulo, ele tem um ministério a exemplo do ministério de Cristo. E Cristo falou que quando um homem fosse construir uma torre, era bom que este homem, antes de iniciar a construção, averiguasse quanto seria necessário para usar naquela construção, para não começar e no meio do caminho perceber que não tem condições de dar continuidade e desistir da obra pela metade, e assim os outros zombassem dele. Paulo pega o exemplo de Cristo para o seu ministério, e ele não quer sair empolgado indo para Roma e indo para a Espanha, e no meio do caminho perceber que não tem condições físicas, espirituais e financeiras de chegar até lá. Então ele vai escrever a carta que nós fizemos menção aqui nessa noite. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, ele está escrevendo porque ele pretende em Roma alcançar uma ajuda espiritual e financeira
E através da ajuda espiritual e da ajuda financeira que ele alcançasse em Roma, ir até a Espanha. Então é por isso que ele vai escrever. Quando ele escreve essa carta, procurando ajuda, procurando ajuda dos irmãos da igreja, ele escreve se apresentando e dizendo que o evangelho que ele prega é o mesmo que foi pregado por Cristo. Dizendo que o evangelho que ele prega é o mesmo que foi pregado pelos apóstolos. Acaba que essa carta aqui se torna uma espécie de espinha dorsal do evangelho. É uma espécie de compêndio, um resumo do evangelho. Porque Paulo tenta expor aos crentes de Roma o que ele pregava, o que ele defendia, o que ele acreditava. A igreja em Roma é uma igreja composta por gentios. E aí você vai dizer assim: se a igreja em Roma é uma igreja composta por crentes gentios, e o apóstolo Paulo foi eleito por Cristo para pregar o evangelho aos gentios, então por que Paulo, o apóstolo Paulo, precisa de uma carta de 15 capítulos e mais uma carta à parte para se apresentar? A igreja de gentios, ele é quem prega aos gentios. Então provavelmente esta igreja é fruto do trabalho dele. Não. A igreja em Roma não é fruto do trabalho do apóstolo Paulo. A igreja em Roma não é fruto do trabalho de um apóstolo. A igreja em Roma é fruto do trabalho, provavelmente, das obras de um prosélito que estava em Jerusalém na ocasião do Pentecoste. E ele se aproximou e ouviu os crentes falarem línguas, e na pregação de Pedro, ele recebe a Cristo como seu Salvador e sai daquela reunião. Quantas reuniões? Uma única reunião, cheio do Espírito Santo. Ele sai de Jerusalém, Jerusalém, casa de paz, mas quando ele vai pelo caminho, a paz da casa vai com ele. Oh, glória! Ele viaja 4.480 quilômetros de Jerusalém até Roma, mas quando ele chega em Roma, a chama ainda estava acesa. O poder ainda estava presente, porque Pentecoste não sofre varia, porque Pentecoste não tem prazo de validade, porque poder de Deus não é para ser só sentido aqui e não é para ser deixado aqui. Não, não, não. Você vem aqui nesse culto e pode ser sexta do avivamento ou terça da libertação. A presença é a mesma, a glória é a mesma, e ele está dizendo a quem veio: eu quero ir contigo para a tua casa, eu quero ir contigo para os teus negócios, eu quero ir contigo para o teu casamento, eu quero ir contigo para os teus relacionamentos. Segura na mão de alguém e diga: hoje você vai levar alguma coisa para casa. Ei, tem que levar. Vai levar poder para casa, vai levar unção para casa, vai levar glória para casa. Elevante, a paz da casa vai abençoar a tua casa, o poder da casa vai abençoar a tua casa, a libertação da casa vai abençoar a tua casa. Você vai voltar para casa hoje. E tem gente que em dia de festa, pastor Stephanie, gosta de levar bolo para casa.
casa. Eu mesmo, me desculpe a ética, mas eu sou uma. Eu não como bolo em festa. Eu pego o bolo e levo para casa. Porque quando o dia amanhece, bolo geladinho com café sem açúcar é uma delícia. Mas hoje, né, você não vai levar bolo para casa. Você não vai levar só docinho para casa. Você não vai levar só lembrancinha de aniversário para casa. É um culto de aniversário, mas você vai levar poder para casa. Quem vai levar poder para casa? Quem vai levar poder para casa? Quem vai levar glória para casa? Quem vai te calai? Você vai levar algo hoje para a tua casa. E é maravilhoso quando a gente leva algo de Jerusalém para casa. Porque esse homem, ele levou poder para casa. E a casa dele se tornou igreja. A casa dele se tornou um ambiente pentecostal. A casa dele se tornou um ambiente cheio do Espírito. É tão bom quando a gente leva algo do altar para casa. Oh, eu anelo por esses cultos. Eu gosto desses cultos onde o poder não acaba na bênção apostólica, onde a unção não acaba na bênção apostólica. Você vai entrar dentro da tua casa e você sente o ambiente sendo tomado pela presença que você sentiu dentro da igreja. Aí os demônios vão embora. Aí a tua semana é diferente. Aí o tranca-rua não tem liberdade para atrapalhar a tua vida. Aí a pombagira dá o grito de derrota dentro daquele quarto. Por quê? Porque você não só veio, você veio e pegou alguma coisa. Veio e levou alguma coisa. Veio e pegou algo. Quem pega, quem leva, quem pega, quem leva. Faça assim, pegue algo. Pegue, encha a bolsa, encha os bolsos. Leve. Minha mãe diz assim: para casa nada é pesado. Já dei muito glória, diga para ela: para casa nada é pesado. Se esgoele, grite, marche, porque para casa nada é pesado. Para o teu marido, para o teu filho, para os teus netos, para a tua descendência, haverá algo demasiadamente difícil, haverá algo pesado. Oh meu Senhor, se Ele tivesse te mandado fazer qualquer outra coisa, tu não faria. Quanto mais que Ele só te disse, mergulha. Quanto mais que Ele só te diz, mergulha. Ele está dizendo: se tu quiser milagre, tem. Se tu quiser renovo no casamento, tem. Se tu quiser prosperidade, tem. Se tu quiser lua de mel de novo, tem. Se tu quiser amor renovo, tem. Ele levou a glória, levou a presença. E quando ele chega em casa, ele reside em Roma. E eu não tenho tempo para entrar nisso. Mas o ambiente de Roma é um ambiente inóspito. Os imperadores de Roma eram homens levianos. O único imperador que não tinha tendências estranhas era Cláudio. Mas a esposa de Cláudio se prostituía à noite. Servia no templo como prostituta. É daí para pior. Isso era pouco, ele era o mais digno. Mas chegou um homem cheio do poder. E foi um culto só. Foi um culto só.
Oh, glória. Que você volta, você vem de novo, você nunca mais vai deixar de vir. Mas você não vem você não vem mais só para se encher, você já vai voltar cheio, porque você vai cultivar a presença, a glória, a virtude que você recebe nessa noite. Quando você voltar, você não vai cair mais. Quando você voltar, você não vai se manifestar mais, porque quem leva a glória é liberto e tem vida mudada. Você não volta mais como uma qualquer que precisa ficar escondida, não. Você vem a primeira vez e leva uma graça que muda a tua realidade, leva uma glória que muda o teu comportamento. E quando você voltar, você já entra ligada. Deus vai abrir a tua visão. Você já entra adorando, você já entra levantando a mão. Ele levou a glória para casa. E foi, provavelmente, foi através da vida de um forasteiro romano, um prosélito, cheio do poder, que a igreja de Roma nasce. Uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja bem estabelecida. E não, esse ano aqui é 57, o ano da escrita de Paulo aos Romanos. Mas esse poder não ficou só retido lá. Porque os maiores avivamentos da história da igreja tiveram a influência da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agostinho vivia uma vida devassa. Aurélio Agostinho e sua mãe Mônica oravam por ele. E um dia ele amanhece bêbado no jardim do seu amigo Alípio e ouve uma canção, Lege Tolege, Lege Tolege, e acha um manuscrito da carta aos Romanos. Pega, lê e se converte, tem a vida mudada. Lutero também, ele escreve as 95 teses em 1517, bota na porta da igreja de Gutenberg, enfim, tem esse poder todo, essa história toda, e tudo começa com a leitura de Romanos. O justo viverá pela fé. Aleluia. Wesley e tantos outros avivamentos na história da igreja vieram da escrita de Paulo à igreja em Roma. Porque você vai levar poder e coisas vão acontecer. Porque você vai levar poder e esse poder não acaba em você, ele alcança quem vem depois. Gerações futuras serão mudadas, histórias serão mudadas por causa de um culto. E tu vai lembrar da primeira vez que tu pisou na casa da promessa. E tu vai lembrar que era uma sexta-feira de aniversário da pastora Stephanie. E alguém vai contar a história e vai dizer: eu bebia, não bebo mais. Quando começou? Quando a minha avó pisou na casa da promessa, era aniversário da pastora. Alguém vai dizer: ia divorciar, não divorciei. Quando eu decidi numa noite de sexta-feira entrar pela porta da casa da promessa, o que tu vai levar vai alcançar gerações futuras. Toca na mão de alguém, diz: vai jorrar e não vai parar em você. Vai jorrar e não vai parar em você. Coloca a língua estranha nessa declaração. Diga: vai jorrar e não vai parar em você. Aleluia. Aleluia. A carta aos Romanos é chamada pelos teólogos de a rainha das cartas. E eu li o capítulo 16, que na verdade é uma carta à parte. O capítulo 16 é chamado de Sustaticae Epistolae. E a palavra Sustaticae Epistolae era um nome dado às cartas entregues
a servos e escravos que eram enviados por seus senhores a terras distantes. Era uma carta à parte. O Senhor, ele entregava a carta principal com a menção de uma dívida, ou uma carta pastoral, como é o caso de Paulo, e entregava uma carta à parte. A carta à parte ia para abrir portas. A carta à parte, a sustaticai epistolai, ia para impor respeito a quem a levava. Aleluia. Eu imagino o apóstolo Paulo terminando na casa de Gaio de escrever a carta aos Romanos, vibrando, porque é uma carta excelente, usada até hoje pelos advogados para aprender sobre inquirição. Eu imagino ele conversando com Tércio, numa bancada na casa de Gaio, e Tércio dizendo: Paulo, ficou excelente a carta. Quem vai levar a carta até Roma? De Corinto a Roma. Você pode chamar Tito, que é jovem. Levar uma carta trazia perigo de vida, porque as viagens eram muito difíceis, tanto em condições de viagem como em questão de perigo. Aí eu imagino Tércio dizendo: você pode chamar Tito, é jovem. Você pode de repente chamar Tíquico. Ou quem sabe, Paulo, Epáfras, um bom nome para levar essa carta. Epáfras quase perdeu a vida levando cartas. E eu imagino Paulo dizendo: não, Tércio, eu já tenho alguém. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: Deus já tem alguém. Aleluia. Eu já tenho alguém, Tércio. Quem, Paulo? Um apóstolo? Um diácono? Um ancião? Um jovem da igreja? E ele dizendo, Paulo respondendo: não. Quem vai levar a carta é Febe. Oh, glória. Oh, aleluia. Quem é Febe, Paulo? Eu não conheço Febe, Paulo. Eu nunca ouvi falar de Febe, Paulo. Você não conhece, mas eu conheço. Ela senta nas primeiras fileiras, Paulo. Não. Eu nunca vi. Quem é? É um homem, Paulo? Não, nem homem é uma mulher. Eu nunca vi, Paulo, essa mulher. Você não viu, mas eu vi. Você não enxergou, mas eu enxerguei. Quem é ela, Paulo? Ela é a serva da Cencreia. Aleluia. Ela é a serva da Cencreia, serva do grego diaconon, aquele que exerce trabalho de servir à mesa, de cuidar dos órfãos, de cuidar da viúva. Qual é o título dela, Paulo? Ela é diaconisa, meu filho, mas ela não é presbítera, ela não é pregadora, ela não tem nome no folder, mas é ela que eu vou chamar e é ela que vai levar. Eu tenho uma obra! Oh, glória! Oh, glória! Mas ninguém vai respeitar Paulo, mas ninguém vai aceitar quando ela chegar, Paulo, mas ninguém vai
Ele carimbou, ele assinou e ele disse: vai ter que receber ela como convém aos santos, vai ter que honrar ela como convém honrar os santos, vai ter que dar lugar de honra para ela como convém aos santos ser honrado. Quem quer é Ele, quem faz é Ele, quem autoriza é Ele, quem está assinando nessa noite é Ele. É bom não torcer contra, é bom bater continência e aceitar a vontade dEle, porque Ele está dizendo: eu poderia fazer com quem tem nome, mas eu achei alguém que me serve. Quem engrandece é o nome do Senhor. Quem exalta aquele que chama, quem exalta aquele que levanta, quem exalta, cadê? Eu vou deixar você glorificar. Uma mão levantada pela carta que Ele te deu. Uma mão levantada pelo carimbo que Ele liberou. Uma mão levantada porque Ele autorizou. Um aleleite, remassuria, um aleluia na boca, uma glória nos lábios. Se alguém concorda, fica de pé. Quem é do contra pode ficar sentado, porque não fará diferença, pastor Gion. Não adianta fazer figa, não adianta torcer contra. É melhor tu interceder, ela tem carta. É melhor tu adorar, ela tem carta. É melhor tu apoiar, ela tem carta. Estende a tua mão e começa a interceder. Vai dizendo: vai, Ele te achou. Vai dizendo: vai, Ele te autorizou. Apóstolo Paulo escreve dizendo: a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido ajudadora de muitos e de mim inclusive. Ela é serva. E deixa eu te dizer uma coisa: Febe era uma funcionária pública. Febe está indo a Roma patrocinada pelo império. Mas dentro da igreja ela não se incomoda em ser chamada de serva. Lá fora batiam continência para ela, lá fora o governo sustentava ela. Aqui dentro ela começou como serva. Só que quem tem coração de servo será honrado. E Paulo está dizendo: chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Se você recebe essa palavra, glorifica, porque Ele está dizendo: eu vi o coração e vou te honrar. E o termo grego, fica aqui, pastor Stephanie, eu já vou terminar. O termo grego para a ajudeis, é um termo que significa empurrar. Aleluia. Ele está dizendo para a igreja: se ela chegar aí muito cansada, não deixa ela parar não, empurra ela. Obrigado, pastor. Ele está dizendo assim: a viagem vai ser difícil. Ela vai achar que não é para ela. Quando ela dizer: eu não nasci para isso, tu empurra ela. Você tem alguém do seu lado que você pode empurrar e dizer: eu recebi uma ordem do Senhor. No que depender de mim, você não vai parar. No que depender de mim, você não vai parar. No que depender de mim, você não vai parar. Quando a depressão quiser assediar, você empurra ela. Quando o pecado quiser cercar, você empurra ela. Paulo está dizendo: ela é guerreira, mas a igreja
Ora com essa pessoa, diz para essa pessoa: você não vai parar. Você que está me assistindo, não fala assim não, eu estou na casa da promessa. Coloca a língua estranha misturada na tua palavra, na tua frase. Diz: você não vai parar. Você não vai conseguir concluir a frase, porque o Espírito vai te tomar em profecia. Você que está em casa parado, recebe carta de autorização para voltar a caminhar, para voltar a pregar, para voltar a orar, para voltar a trabalhar. Recebe carta de autorização. Você que está distante da presença de Deus, escreve aí nessa live: eu volto para Jesus, eu aceito a Jesus, porque tu vai voltar e vai produzir, tu vai voltar e vai trabalhar. Cadê a primeira alma para Jesus aqui nessa noite? Levanta a tua mão. A primeira alma para Jesus. Mistura com língua estranha. Mistura com glória. Vai orando, ali está a segunda alma. É muito grande, moça, o que ele tem na tua vida, tá? Tu não foi chamada para ficar parada. Tu não foi chamada para ficar parada. Cadê a terceira alma para Jesus? O diabo não vai quebrar tuas pernas. O diabo não vai te parar, não. Você vai voltar a caminhar. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Melhor dizendo, aonde está você? Esta é a oportunidade de salvação, de mudança de vida, de transformação batendo na tua porta. Vem, porque tem um pastor, uma pastora aqui pronto para cuidar de você. A minha situação está difícil. É aí que a gente gosta mesmo. Quanto pior, melhor. E a gente parte para dentro. Jesus faz a obra e o testemunho é contado, e o nome do Senhor é glorificado. Cadê a terceira alma para Jesus? Vem cá, minha querida, oh glória. Cadê a terceira alma? Vem. O inimigo tem dito para tu dar cabo da tua vida, mas tu não vai dar cabo da tua vida. O inimigo tem dito que tu não serve para nada. Quem não serve é Ele. Tu é precioso, tu é valioso. O Senhor te comprou com preço de sangue. Vem para o altar hoje. Você está dizendo aí: Azi, eu dei o meu sangue pro diabo. Jesus toma sangue do diabo, que o diabo pegou de volta. Fica tranquilo. Azi, eu deitei e fiz cabeça. Fica em paz, só vem pro altar. Ele está dizendo: só vem para o altar. Não importa o que tu fez, não importa o que tu faz, vem para o altar. E deixa eu te dizer uma coisa: você está chorando, só lágrima não muda nada. O que muda é tu, no meio dessas lágrimas, levantar a tua mão e vir para o altar. Vem para o altar fazer aliança com Jesus. Pastor Gion vai orar pelas almas. Mas antes dele orar, eu quero que você levante as suas mãos para o alto. Porque mais uma alma para Jesus.